Os municípios que fecharem parcerias para o desenvolvimento da reforma agrária vão ter prioridade nos investimentos do INCRA. 2,5 bilhões de reais estão disponíveis para programas como Minha Casa Minha Vida no Campo, Água para Todos e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. A novidade foi divulgada durante o Encontro Nacional com novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Carlos Guedes, presidente do INCRA. Tudo bem, presidente? Muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos o convite. Bom, para a gente começar, então, na prática, o que está sendo proposto para os prefeitos? Então, havia uma reclamação histórica dos prefeitos e prefeitas de que os assentamentos de reforma agrária não se constituíam em comunidades integradas ao município, integradas ao território, e que acabavam sendo apenas objeto de atuação do INCRA. Nós apresentamos aos prefeitos e prefeitas durante o encontro uma mudança muito significativa nessa ideia, de que os assentamentos fazem parte do município, eles têm os mesmos direitos das demais comunidades que vivem no município e que o INCRA apoiará e muito nessa parceria em que os municípios assumem como responsabilidade sua identificar essas famílias que podem ser beneficiadas pelas políticas de educação, de saúde, de assistência social, e o INCRA apoiará ainda mais na questão da produção, da regularização fundiária e da melhoria da qualidade de vida dessas famílias. Bom, então se uma prefeitura, por exemplo, recebe máquinas do PAC 2, retroescavadeiras, por exemplo, que é sem custo para as prefeituras, né? Em troca, por exemplo, elas poderiam comprar os alimentos dos assentados para o programa da merenda escolar? Seria mais ou menos assim essa troca? Exatamente. Esse é um exemplo de parceria que a gente pretende desenvolver, aonde nós, além de apoiarmos com o combustível para que essa máquina possa fazer o trabalho de melhoria das estradas dentro dos assentamentos, nós queremos que a prefeitura se comprometa em que o resultado daquela produção do assentamento seja adquirida pela alimentação escolar. E é uma boa estratégia unir políticas para aumentar os investimentos? Com certeza. Se nós verificarmos, o orçamento do INCRA para 2013, que já teve um crescimento bem interessante, são 2,5 bilhões de reais que nós vamos ter para aplicar em 2013, nós tivemos um crescimento de mais de 50% somente nos recursos de assistência técnica. Quando nós agregamos com esse conjunto de políticas públicas que estão sendo disponibilizadas pelo governo federal, nós vamos chegar a 3,4 bilhões de reais. Essas parcerias com os municípios vão aumentar e muito os investimentos nos assentamentos, porque os próprios municípios têm recursos próprios ou vão colocar contrapartidas aos recursos federais. E quem sai ganhando são as comunidades assentadas, que vão ter uma melhoria na estrada, uma melhoria na casa, uma melhoria na água, o aumento da produção e geração de renda e trabalho. Até porque o assentamento faz parte do município, né? Ele não pode ser visto de forma separada, Exatamente. Esse é o princípio fundamental do trabalho que a gente está desenvolvendo. Mas por que não era assim antes? É sempre bom também esclarecer, né? O INCRA assumiu, principalmente na década de 70, um trabalho de ser o Estado brasileiro nas regiões de fronteira. Então, municípios que existem hoje, principalmente na Amazônia e no Cerrado, no centro-oeste brasileiro, foram municípios que nasceram a partir do trabalho do INCRA. Mas como teve toda essa evolução, os municípios estão se estruturando, a Constituição de 88 deu e delegou tarefas muito claras para os municípios, os estados e a União. Nós identificamos que aquele momento em que o INCRA era o agente da colonização nas regiões ainda não ocupadas do nosso país, agora assume um novo papel, como um parceiro desses municípios que nasceram daquela atuação do passado do INCRA. E até porque hoje a realidade é outra, não é isso, presidente? Exatamente, a realidade é outra, as políticas públicas chegam nos municípios, nos estados. É sempre importante destacar um exemplo, que é a política de previdência social, que ela tem um efeito muito importante na garantia de renda das famílias que vivem no campo brasileiro. Isso dá condições, junto com programas como o Bolsa Família e a própria melhoria das relações de trabalho formal no campo e nessas cidades rurais, dá condições de constituir ali núcleos prósperos de geração de renda e que o INCRA tenta se integrar positivamente nessa atuação no âmbito local. E como é que os prefeitos reagiram a essa mudança de procedimentos do INCRA? De uma forma muito positiva, Nós tivemos uma acolhida muito positiva por parte dos prefeitos e prefeitas, Eles identificam que boa parte da sua população e da sua demanda do meio rural são de assentamentos de reforma agrária e
muito por aquilo que eu lhe coloquei anteriormente, né, de que muitos desses municípios nasceram dos assentamentos de reforma agrária e ficaram muito animados com a possibilidade de não só fazer essas parcerias na operação dentro dos assentamentos, mas também uma outra novidade que nós apresentamos aos municípios é que o INCRA possa, na parceria com os municípios, instalar o que nós chamamos de uma sala da cidadania. O que seria isso? Onde o assentado, que tem que ter aquele atendimento básico, pegar seu documento, pegar a declaração de aptidão do Pronaf para poder ir ao banco, não precise ir na capital, onde é a sede do INCRA, e poder ter o atendimento na prefeitura. Para isso, o INCRA vai apoiar na estruturação dessa sala da cidadania e o município coloca um técnico à disposição para poder atender os assentados. Bom, que outros temas foram discutidos, né, com os prefeitos? Né? Qual o balanço que a gente pode fazer desse contato direto aí com os gestores municipais? Então, nós apresentamos essa nova agenda de trabalho do INCRA, né, que ela significa muito a qualificação produtiva e de melhoria de qualidade de vida das famílias assentadas, né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo de implantação do Minha Casa Minha Vida no campo, é onde nós queremos que 30 mil famílias assentadas tenham casas novas ainda esse ano, né? Com o PAC 2, o PAC Equipamentos, que está disponibilizando máquinas, nós pretendemos fazer pelo menos 5 mil quilômetros de estradas internas nos assentamentos em parceria com os municípios. O programa Água para Todos, que vai beneficiar mais de 30 mil famílias com água potável no semiárido brasileiro, né? E, fundamentalmente, o aumento da produção, com programas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o próprio Programa Nacional da Alimentação Escolar, poder garantir a compra da produção dos assentados. O que é mais difícil nesse início de gestão aí para os novos prefeitos? É conhecer os programas, é se deparar com a realidade do município, né? De que forma que o INCRA pode ajudar nesse sentido na área que pertence ao INCRA, né? Exatamente. Nós pretendemos muito apoiar as prefeituras a conhecer a sua realidade de uma parte importante do município, que é a área rural. Então, o INCRA tem na sua atribuição institucional todo o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, todos os imóveis rurais que existem no município têm que estar cadastrados no INCRA, né? E também a condição, né, dos assentamentos de reforma agrária que existem no município. Então, nessas duas frentes de trabalho, onde você conhece a realidade dos imóveis e pode, a partir disso, dar segurança jurídica para os proprietários poderem desenvolver suas atividades e apoiar os assentamentos, com certeza os prefeitos e prefeitas terão um retorno muito positivo no aumento de arrecadação, na movimentação da economia dentro do município, e o INCRA é um parceiro para essas iniciativas dentro da municipalidade. Para a gente entender melhor, qual deve ser o papel de um município nesse processo de reforma agrária? Nossa compreensão é que, com a integração das políticas públicas, né, a atuação do município está cada vez mais definida e ela se complementa a atuação do INCRA. Então, por exemplo, as famílias que estão na condição de pobreza e que vão para um assentamento de reforma agrária, o município nos colaborar conosco com o cadastro único dos programas sociais e o acesso ao Bolsa Família e ao Brasil Carinhoso já é um primeiro passo muito importante. Na sequência, na constituição do assentamento, a disponibilização de agentes comunitários de saúde, que é o trabalho, né, de atenção à saúde que o Ministério da Saúde desenvolve também em parceria com os municípios. O apoio à produção. O INCRA vai colocar assistência técnica, o INCRA vai colocar financiamento para os agricultores e as prefeituras poderem, nessa parceria, garantir o escoamento da produção e a compra dos alimentos. Nessa forma, a gente entende que é viável constituir uma reforma agrária pacífica, fortalecendo a agricultura familiar e fortalecendo a economia dos municípios. Bom, são muitos municípios, né? Mais de 5.500. Como é que é o relacionamento hoje das prefeituras com o INCRA? Então, é sempre importante destacar, né? Eu falei de uma referência histórica, né? Que é o processo da colonização. Nós temos também, via de regra, uma situação que às vezes ela se apresenta como um objeto de conflito, porque ao destinar uma área de reforma agrária, um processo de desapropriação foi feito, há uma ocupação de terra, né? Há uma tensão social via de regra, né? Então, essa parceria que a gente quer desenvolver com os municípios é que a gente saia desse ambiente de tensão para um ambiente de concórdia, de convivência pacífica, de apoio à produção e demonstrando claramente que como a agricultura familiar e a reforma agrária podem fazer bem para o município. Bom, e você acredita que encontros, né, como esse que reuniu novos prefeitos e prefeitas, encontros assim contribuem para aproximar
né, o gestor municipal do governo federal? É importante ter esse tipo de contato, esse tipo de contato assim, direto? É importante isso? Com certeza, principalmente na gestão de municípios com essas características rurais, né? Cidades que têm 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil habitantes, são cidades em que essa parceria entre o governo federal e o município, ela tem que ser intensificada, porque as distâncias são maiores, porque as dificuldades de deslocamento das pessoas são, né, mais complexos, né? Então, nesse sentido, quanto mais o governo federal puder atuar na parceria com os municípios, é melhor para todo mundo. É melhor para o governo federal, porque consegue prestar, né, um serviço de qualidade a partir das suas políticas públicas oferecidas em âmbito federal, e é melhor para o município porque consegue viabilizar efetivamente a chegada dessas políticas e melhorar as condições do seu povo ali no município. Bom, vocês estão lançando um programa de agroindústrias nos assentamentos. Como é que vai funcionar? Fizemos uma análise no Censo Agropecuário de 2006 e identificamos que a reforma agrária foi responsável por um valor da produção de quase 10 bilhões de reais. Porém, o perfil dessa produção ainda é da geração de matéria-prima. Então, produz lá o grão, o alimento básico, né? Mesmo a extração do leite, a produção de leite, né? E não há um processo de agregação de valor. E que essa renda adicional fique com as famílias assentadas. Via de regra, fica com quem o assentado ou assentada vende esse produto. Então, nós temos experiências muito interessantes da reforma agrária nessa perspectiva da agregação de valor e fechamos essa parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com a Fundação Banco do Brasil, com a Conab, com o Ministério do Desenvolvimento Social, que vai nos permitir desenvolver uma carteira de projetos que possam ser apoiados nessa parceria dos diferentes órgãos. E a nossa pretensão, sem nenhuma modéstia, é duplicar a renda desses agricultores familiares que tiverem o apoio dessa parceria conjunta que nós estamos desenvolvendo. Bom, vai começar no Paraná, mas a ideia é que se espalhe para todo o país. Exatamente. Nós deveremos, já na sequência, abrir um edital, onde nós estaremos fazendo um chamamento de projetos dessa natureza. Esses projetos serão selecionados e serão identificados como prioritários para o apoio conjunto dos diferentes órgãos. Então, o INCRA vai garantir assistência técnica para esses projetos aprovados, né? A Conab vai garantir a compra da produção desses projetos. O BNDES vai garantir os investimentos para que o pessoal possa expandir ou construir equipamentos que possam melhorar, né, a produção. E tudo isso com um acompanhamento técnico também da Fundação Banco do Brasil, que vai ter um papel muito importante em acompanhar a gestão desses empreendimentos. Porque, às vezes, nós temos ideias muito boas, né? Mas temos problemas de gestão do empreendimento, análise de custo, rentabilidade do processo, uma análise de mercado, como é que esse produto pode ser colocado no mercado local e regional, e que esse conjunto dessas parcerias vão dar esse fôlego necessário para que os empreendimentos com controle dos assentados e assentadas possam dar certo. E assim a gente vai gerar emprego, né? Gerar renda e fixar o homem no campo. Com certeza, né? Todos os indicadores de empregos diretos e indiretos que o próprio BNDES analisa, né? A agropecuária tem um papel importantíssimo. Para você ter uma ideia, nós temos, né, de novo fazendo referência ao censo agropecuário, os estabelecimentos dentro de assentamentos analisados em 2006 eram responsáveis por 1,8 milhões de ocupações no campo brasileiro. Então, a reforma agrária cumpre um papel importantíssimo na geração de empregos e agora, com esse programa, não só o emprego no campo, mas também o emprego na indústria. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo espaço. Outras informações na página do INCRA. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.